Nosso cumprimento a todos, voltamos a falar sobre o nosso tema, que é o Rádio Faz História. Três Itilhas é a capital catarinense da escultura em madeira e é sede da Rádio Tropical FM. Tem essa denominação porque Três Itilhas abriga a maior concentração de artistas dedicados às obras de arte em madeira, ferro e cerâmica do Brasil. Ao longo desses vídeos, vamos mostrar os grandes artistas da escultura em madeira que tanto nos envaidece. Começando com Godofredo Thaler, em memória, transformou-se numa das lendas maiores expressões da cultura artística do Brasil. Ele deixou um patrimônio artístico de mais de 300 obras espalhadas pelo Brasil e pelo exterior. No vídeo passado, falamos sobre a história da comunicação humana ao longo do tempo, acompanhando o ser humano desde a sua origem. Foram milhares de anos no processo evolutivo, desde quando a primeira espécie humana começou a caminhar erguida sobre dois pés. O ser humano moderno começou a surgir e a se deslocar para a Europa e a Ásia. A prensa móvel, em 1440, quando apareceram os jornais periódicos impressos no Império Romano. A partir daí, os meios de comunicação começaram a ganhar relevância e importância entre os seres humanos e passaram a utilizá-los como ferramentas importantes de interação e comunicação interativa. Comunicação é o processo de troca de informação, quando as pessoas, os seres humanos, transitam pensamentos, ideais, sentimentos de umas para as outras. Foi apenas no final do século XVIII, com a criação do telégrafo, que as mensagens puderam ser passadas com rapidez e mais perfeição, e a partir de longas distâncias. Os meios de comunicação, desde então, passaram por grandes evoluções. O rádio e a televisão revolucionaram a comunicação de massa, e a partir do século XIX, aceleraram o processo evolutivo. A história do rádio como forma de comunicação tem início em 24 de maio de 1844, data em que Samuel F. Morse envia a primeira mensagem à distância, Deus seja louvado, através do telégrafo. Mais tarde, essa forma de comunicação se transformou em rádio. Em 1850, o alemão Daniel Rondolph inventa um aparelho de baixa tensão e alta tensão, surgindo assim o primeiro emissor de ondas eletromagnéticas do mundo. Já em 1853, o físico australiano Julius William Gentry consegue enviar diversas mensagens ao mesmo tempo por uma linha telegráfica. Em 1875, Alexander Graham Bell inventa o microfone. Em 1877, Thomas Edison registra o som em cilindros. O rádio que ouvimos hoje, só foi possível graças a um recurso que sempre existiu na natureza, que apenas não havia sido descoberto. A grande descoberta, ondas eletromagnéticas, são ondas de efeito contínuo, que se propagam no vácuo e transportam áudio e imagem à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. O espectro eletromagnético tem raios gama, raios X, ultravioleta, luz infravermelho e micro-ondas. Ondas de rádio, de TV, AM, FM, ondas curtas e longas. Deduz-se que a descoberta das ondas eletromagnéticas tenha sido uma das maiores descobertas científicas de toda a história da humanidade. A partir delas,
houve um rápido processo de aceleração do desenvolvimento evolutivo, com a sua utilização nos mais diversos campos. No Brasil, Padre Gaúcho Landel de Moura realizou a primeira transmissão da palavra falada sem fios através das ondas eletromagnéticas descobertas por eles. Foi um dos pioneiros da história do rádio e também precursor do rádio, telefonia e da televisão. Ele conseguiu patentear nos Estados Unidos seus inventos, o transmissor de ondas, o telefone sem fio, o telégrafo sem fio também, os quais utilizam soluções modernas como transmissão por ondas contínuas e por meio da luz. Em 1896, o italiano Marconi registra na Inglaterra uma patente, um sistema de comunicação, também sem fio, que mais tarde é usado para receber e transmitir sinais do código Morse. Em 1905, a Marinha de Guerra do Braçol realizou diversas experiências com telefonia por centelhamento. Ele é o patrono dos rádios amadores do Brasil e do mundo. Em 13 de janeiro de 1910, o rádio começa a prestar serviço quando a tripulação de um navio ouve a voz do tenor italiano Enrico Caruso, graças a uma transmissão do Metropolitan Fair Horse em Nova York. Em 1912, o rádio desempenha um papel dramático quando um radialista amador capta um pedido de socorro SOS do Titanic. Era tarde demais para o socorro e o desastre aconteceu. Em 1915, o jornalismo começou a tomar conta das ondas do rádio, quando surgem na Alemanha as primeiras transmissões de programas diários de notícias. O rádio é a invenção brasileira. Erradamente se atribui essa invenção ao italiano Marconi. Roberto Landel de Moura, nascido em 21 de janeiro de 1861 em Porto Alegre, gaúcho, portanto, ele foi a primeira pessoa do mundo, o primeiro cientista a transmitir a voz humana por ondas do rádio sem fio, e o fez publicamente em pelo menos 2 ocasiões que foram documentadas pela imprensa brasileira, uma em 1899 e outra em 1900, tudo antecedendo as experiências que viriam a ser feitas mais tarde por outros cientistas do mundo. Enquanto isso, Guillermo Marconi, o italiano, que já tinha inventado o telégrafo sem fio em 1895, ele transmitia pelo ar pontos e traços em código Morse. O italiano também transmitia a voz humana por meio de ondas de rádio. Mas apenas em 1814, mesmo assim, ele ficaria com a fama de inventor do rádio. O nosso padre Landel de Moura buscou viabilizar a industrialização do rádio no país e, ao mesmo tempo, projetou de forma inédita a televisão e o telex. Porém, não teve sucesso. O seu invento, a exemplo da invenção do avião por Santos Dumont, não foi reconhecido. Ele foi ignorado pelo governo brasileiro. Ele patenteou seus inventos no Brasil e nos Estados Unidos, onde morou por alguns anos, mas não conseguiu comercializar. Ele morreu em 1928 no ostracismo. Em 10 de junho de 1900, o Jornal do Comércio do Rio de Janeiro relatou a experiência. Em 1893, o padre gaúcho Roberto Landel de Moura, com vários aparelhos de sua invenção. No Alto de Santana, em São Paulo, o jovem sacerdote e professor cientista, em meio a seus estudos, fizera importante descoberta sobre a propagação do Sol, da luz e da eletricidade através do espaço, da Terra
e dos mares. Sem recursos e sem apoio, Andel de Moura não patenteou os seus inventos adequadamente. O rádio que ouvimos hoje, só é possível graças a um recurso que sempre existiu, na natureza, que apenas não havia sido descoberto. O cientista Henry Hertz, alemão, conseguiu provar que as ondas do rádio existiam. Mas, repetimos, foi o italiano Guglielmo Marconi que deu impulso à sua descoberta. Ele criou o telégrafo sem fio e conseguiu uma mensagem que cruzasse o Oceano Atlântico através das ondas do rádio. O rádio só ganhou vida em 1920, quando um engenheiro americano montou na garagem de sua casa, um transmissor. Esta é a primeira transmissão tendo o conjunto voz e música por ondas do rádio, que ocorreu em dezembro de 1906, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Foi, contudo, o canadense Reinald Fidesen quem reproduziu por 1 hora conversas e música para radioamadores. O conceito de comunicação de massa, só foi possível a partir desse dispositivo, o rádio, que permitiu que as informações fossem amplamente transmitidas dentro dos países, mas também de maneira internacional. Oficialmente, a transmissão de voz só ocorreu em 1921 e foi introduzida às ondas curtas em 1922. A primeira transmissão de rádio aconteceu em um evento esportivo na regata de Kingston para o jornal de Dublin. As primeiras utilizações foram principalmente para manter contato com os navios em alto mar. Mas nessa época, o rádio era incapaz de transmitir a fala e, em vez disso, enviava mensagens em código Morse, conseguindo assim a comunicação efetiva entre os navios e as estações em terra. O rádio teve o seu maior momento de utilização durante a Primeira Guerra Mundial. Ambos os lados usavam o meio rádio para transmitir mensagens aos soldados e oficiais superiores, bem como para as pessoas na frente de batalha. Após o fim da guerra, com o crescimento dos receptores de rádio, a transmissão começou na Europa e nos Estados Unidos de forma efetiva. Oficialmente, a primeira transmissão de voz só ocorreu em 1921, conforme já falamos, e foi introduzida nas ondas curtas em 1922, tal como aconteceu por todo o mundo. Também em Portugal, começava a surgir a febre do rádio. Muitas eram as pessoas que tentaram construir as suas próprias emissoras de rádio. Mas a primeira estação de rádio nacional de Portugal e profissional surgiu em outubro de 1925, com o nome CTIA. Em novembro de 1919 foi inaugurada uma emissora de rádio regular em Roterdã. Em 1920 inaugurou-se a primeira radiodifusora comercial em Pittsburgh, nos Estados Unidos, com o prefixo KDK. A radiodifusão espalha-se por todo o mundo. É criada em 1919 a primeira grande empresa norte-americana de telecomunicações de rádio, a Corporation of America, RCA famosa, seguida da National Broadcast Company, NBC, fundada em 1926, e da Columbia Broadcasting System, CBS, de 1927. O rádio é o nosso amigão de todo santo dia. Ele já viu diversas mudanças tecnológicas acontecerem e sobreviveu a todas elas. Melhor do que isso,
ele se adaptou às mídias que foram surgindo ao longo do tempo. E mesmo tendo passado por tantas modificações, a sua essência continua a mesma. A proximidade que ele consegue ter com os ouvintes é única e é por isso que continua vivo e sempre no ar. No próximo vídeo vou falar sobre a chegada do rádio no Brasil. Até lá.